Eu sou o professor Carlos Newton Júnior, de História da Arte, da Universidade Federal de Pernambuco. Escritor, poeta, e acompanhei o desenvolvimento aqui da Oficina Francisco Brenan ao longo dos últimos, pelo menos, 40 anos. A primeira vez que eu estive aqui, eu estive com Ariano Suassuna, era meu professor de estética, eu cursei arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco. E logo no primeiro período, nós tínhamos a disciplina com o Ariano, e ele perguntou à turma, em uma das primeiras aulas, se nós conhecíamos a obra de Francisco Brenan. Éramos todos jovens, 16, 17 anos, e ninguém conhecia. Então ele pegou a turma inteira, levanta-se, vamos conhecer agora. Ele pegou a turma inteira e nos trouxe aqui, caminhando, da universidade para cá, atravessamos o rio de balsa, quase 50 alunos, Ariano na frente, uma espécie de uma fila indiana, e tivemos a grata surpresa de adentrar esse espaço mágico. Assim. Para mim, aquilo ali foi um impacto muito grande, e que sempre se repete toda vez que eu venho aqui. É um espaço que tem crescido muito. O Brenan foi aumentando, foi enfeitiçando os muros, como ele dizia, colocando peças novas, de maneira que esse espaço, ao longo desses 40 anos, ele foi se tornando cada vez mais complexo. A minha visão desse espaço aqui é uma visão muito condicionada pela visão de Ariano. Foi amigo de Brenan ao longo de toda a vida. Eles se conheceram na década de 40 no Colégio Oswaldo Cruz, e eles fizeram muitos trabalhos em parceria. Ariano escreveu vários textos para catálogos de exposição de Brenan. Brenan ilustrou poemas de Ariano em jornal e assim sucessivamente. Agora, dois dos trabalhos mais importantes que eles fizeram juntos, que Brenan fez em parceria com obras de Ariano, um deles foi os figurinos, cenários e figurinos para a Farsa da Boa Preguiça, para a primeira montagem da Farsa da Boa Preguiça, uma peça de Ariano que estreia no início da década de 60. E um outro foi, ainda na década de 60, já mais para o final da década de 60, os figurinos que Brenan fez para a primeira versão cinematográfica da peça Auto da Compadecida. É um filme chamado A Compadecida. Esse filme foi rodado em 68, foi todo filmado em Pernambuco, na cidade de Brejo da Madre de Deus, e ele estreou em janeiro de 69. Então, para cada personagem do filme, Brenan fez, para cada figurino, ele assina os figurinos. Então, para cada personagem ele fez desenhos, coloridos, e depois ele fez pinturas a óleo, e isso gerou uma exposição na época muito bonita. Então são vários desenhos, aqui vocês têm alguns desses desenhos, todos eles datados de 68, que é o ano de produção do filme. E aí Brenan mergulha nesse universo do romanceiro popular nordestino, dialogando com Ariano e criando essas obras que vocês estão vendo aqui. O filme ele é muito pictórico, não por acaso é um filme muito pictórico, e é um filme que se parte de uma proposta não realista de cinema. Então, por exemplo, os cangaceiros têm uma cor lilás. Eles entram, o ataque dos cangaceiros à cidade de Taperoá são movimentos de circo, porque toda a peça da história seria contada dentro de um circo. Então, Brenan se sai muito bem nesse trabalho, poderia ser de outra forma, porque ele interpreta digamos assim, esse imaginário da cultura popular e traz isso com esse colorido muito forte, da estilogravura, etc., do cordel, e ele traz isso para os figurinos do filme. Não suporto esse barulho de tiro. Por aqui, vamos cercá-lo. Que
Brenan, curiosamente, é quem incentiva Ariano a ir para o campo das artes plásticas. E quando Ariano acaba o romance da Pedra do Reino, o romance da Pedra do Reino tem ilustrações, né? Quando Ariano termina o romance, ele pede a Brenan para ilustrar o romance. Só que no romance, os desenhos, eles fazem às vezes de estilogravuras populares de um personagem, que tinha que ter a linguagem da estilogravura popular, né? E são atribuídos a um personagem, que é irmão do narrador do romance. Aí Brenan diz: Ariano, acho que mais apropriado para fazer essas gravuras seria Samico, né? Samico já tinha um mergulho no universo do romanceiro popular nordestino. E mais apropriado do que Samico seria você mesmo. Ou seja, Brenan certamente conhecia desenhos de Ariano. Isso é uma coisa interessante, porque Ariano, os primeiros desenhos conhecidos de Ariano são os desenhos da Pedra do Reino. É impossível você imaginar que ele faz aqueles desenhos sem ter tido antes uma experimentação no campo do desenho, porque são desenhos muito bons, desenhos de cume realmente. Ou seja, Brenan certamente conhecia o trabalho de Ariano de desenho, sabia da capacidade de Ariano de desenhar e incentiva Ariano a entrar nesse campo das artes plásticas. Depois da Pedra do Reino, Ariano vai aprofundar muito mais essa interação. Tanto é que ele chega no final da década de 70, início da década de 80, fazendo as iluminogravuras, que são pinturas em que ele associa o seu poema às ilustrações. Então, Brenan acabou sendo um incentivador do Ariano artista plástico, como a gente conhece hoje. Curiosamente, foi também Brenan uma espécie de incentivador do Ariano romancista, porque o primeiro romance de Ariano, de 56, A História do Amor de Fernando Isaura, foi feito a pedido de Brenan. Brenan pediu a Ariano para uma versão do Tristão e Isolda, porque ele queria ilustrar essa versão do Tristão e Isolda. E Ariano, então, escreve A História do Amor de Fernando Isaura, a primeira experiência dele no campo do romance, só vai ser editado em 94, passou muitos anos na gaveta, mas escreve também a pedido de Brenan, sob incentivo de Brenan. Ou seja, Brenan incentivou o Ariano romancista e o Ariano artista plástico, porque Ariano até então se dedicava ao teatro e ao poema e à poesia. Essa foto é uma foto importante porque você tem aqui o César Leal, poeta e crítico literário, Ariano, Tomás Seixas, poeta, e Francisco Brenan. Eles se autodenominavam os emparedados, né? Ariano no romance da Pedra do Reino, os personagens criam em Itaperoá a Academia dos Emparedados do Sertão da Paraíba. Então, mais ou menos uma brincadeira a partir do fato de andarem todos juntos, né? Os emparedados. Eles criavam o seu universo paralelo, né? Em relação à vida, ao mundo, esse universo artístico. Então, dialogavam muito entre eles, né? Brenan ilustrou poemas de Seixas, ilustrou poemas de Ariano, né? Nós já vimos ali os trabalhos no teatro e no cinema. E César também, como crítico, como poeta, sempre esteve vinculado aí aos outros três, desculpe. E aqui dá uma variante, né? Com a Ariano ali com Zélia, a esposa dele, e Débora Brenan, esposa de Francisco. Ariano dizia que essa oficina era uma ilumiara, né? E é interessante a gente pensar um pouco nesse conceito de ilumiara. O que é que ele chamava de ilumiara? Já na década de 70, Ariano usava o termo lumiara para se referir a determinados espaços, para ele, seriam sagrados, espaços emblemáticos, sagratórios da cultura brasileira. Então ele desenvolveu esse conceito de lumiara a partir dos lajedos, das itacoatiaras, desses espaços que eram usados pela antiga cultura cariri, pelos povos originários, né? Eram usados como lugares de culto. Então ele falava, por exemplo, ele exemplificava com a Itacoatiara do Ingá, que é uma pedra lavrada, né, uma pedra com inscrições rupestres, e que é uma espécie fica numa situação, é um conjunto de lajedos, né, e ela fica como uma espécie de altar, de polo desse lajedo, desse conjunto de lajedos. Então ele chamava aquele conjunto, ele dizia que aquele espaço era uma lumiara, quer dizer, era um espaço emblemático, um espaço sagrado, um espaço em que se poderia usar como um caminho, né, para se pensar a cultura brasileira nas suas mais diversas formas, né?
porque é um espaço que envolve arquitetura, envolve também escultura, envolve, de certa maneira, pintura. Ele começou a usar esse termo Lumiara e foi aplicando esse termo Lumiara a várias obras. Depois ele estende esse termo Lumiara e chega a usar até para determinados livros que ele considerava que eram sínteses de determinadas culturas. Na década de 90, ele passa a chamar de Ilumiara, né? Então ele vai dizer assim, o Dom Quixote é uma Ilumiara, quer dizer, um livro que representa a cultura da Espanha, né? Um livro que aponta um caminho, é como se fosse uma espécie de estandarte, né? Para que os jovens artistas, para que as pessoas que quisessem conhecer a cultura da Espanha se espelhassem nele. E aí ele começa a aplicar esse conceito de Ilumiara, né? Até na década de 70 e 80 ele chamava de Lumiara e depois ele vai chamar de Ilumiara. Ele fecha esse conceito na década de 90. E se não me falha a memória, a primeira vez que ele usa o termo Ilumiara é se referindo exatamente à oficina Francisco Brenan, em um texto que ele escreve e que é publicado num catálogo de uma exposição que Brenan faz na Alemanha, em Berlim, né? Tem um catálogo da exposição e o texto do catálogo é um texto que é um diálogo, né? Diálogo sobre a Ilumiara Brenan. Iari é um personagem. Então é um texto muito interessante porque é um texto de crítica dentro daquela ideia do que a gente chama de uma crítica criadora. Quer dizer, é um texto ficcional, é um diálogo, e ali há um conteúdo ensaístico. Ele discute com o personagem o conceito dessa oficina como uma ilumiara, como um espaço sagrado. Então, as ilumiaras, de uma maneira geral, elas são obras de síntese, né? O próprio espaço aqui de Brenan, por exemplo, você tem um espaço que é arquitetura, em que você tem integrada a essa arquitetura pintura, né, nas cores, você tem escultura, né, a cerâmica, que é uma forma de escultura, você tem tridimensionalidade, você tem literatura, porque Brenan grava, né, textos de livros que o inspiraram para fazer esse espaço, quer dizer, é um espaço que surge de uma integração das artes, né, dentro de um espírito, vamos dizer assim, barroco. Né? Barroco não no sentido histórico, mas no sentido de integração das artes. É por isso que alguns autores, penso aqui, por exemplo, no Afonso Ávila, ele dizia que o barroco estava na medula da cultura brasileira, nesse sentido dessa ideia de integrar as diversas artes em todo. Né? E aqui a gente vê bem isso, você tem, Brenan herda essa antiga fábrica, faz uso das ruínas, né? Das paredes que já existiam, das colunas, etc., de equipamentos que já existiam, e vai enfeitiçar, como ele dizia, os muros desse espaço com a sua cerâmica. E esse espaço acaba sendo uma totalidade, porque você tem, como eu disse, pintura, você tem escultura, tem painéis que são praticamente bidimensionais, tem formas tridimensionais, tem cor, tem literatura, e tem música também, porque ele sempre colocava aqui, né, quando a gente chegava aqui, uma espécie de uma música sacra, né? E dava um ambiente quase que religioso a esse espaço. Então, Ariano dizia, isso aqui é uma ilumiara, quer dizer, um espaço sagrado, um espaço celebrativo, um espaço que indica um caminho para a cultura brasileira. É nesse sentido que ele usava esse termo. Então, quando você entra, existe um texto de Ariano, um poema, curiosamente, que ele no poema ele não usa o termo, né? Mas o poema foi retirado de um texto de jornal, de um artigo de jornal que ele escreve na década de 70, chamado A Lumiara Brenan, falando exatamente disso, que era um local sagrado, uma ambiência religiosa no sentido mais lato do termo. Você olha aqui nessa perspectiva, você sente exatamente a dimensão religiosa desse espaço. É como se você estivesse adentrando uma catedral. Né? O texto de Ariano à esquerda, falando... É um texto que é um conceito de Lumiara, e aqui quando você entra, você tem o polo da composição ali que funcionaria como um altar. Né? Essa estrutura, por exemplo, era o suporte de uma grande máquina que triturava cerâmica. Ele usa o suporte, coloca ali aquela cúpula, né, de acrílico e o ovo, né, que é o símbolo da vida, da origem. Né? E embaixo ele vai colocar a marca da oficina, que é o símbolo de Oxós, desenhada por Aloysio Magalhães, que também é um grande amigo do Brenan.
e as datas, né, iniciais dessa recuperação. 1917, 71. 17, quando o pai dele inaugura a fábrica, 71, quando ele começa a enfeitiçar os muros dessa fábrica. Então é um conceito muito interessante, porque você entra e, de fato, você tem aqui uma atmosfera quase que religiosa. E aí você vai lendo os textos que vão inspirando Brenan, vai vendo as imagens, né? E vai entrando nesse universo quase paralelo, meio místico, né? Religioso, etc. Essa oficina, essa grande Ilumiara, acaba funcionando como uma espécie de súmula de toda a obra dele, né? Toda a obra dele está aqui representada, né? Por mais que ele tenha realizado painéis para edifícios públicos, privados, por mais que a obra dele esteja no mundo, aqui é como se fosse uma súmula, o núcleo de tudo, né? A síntese de tudo está aqui. E aí é que vem o caráter arquitetônico, propriamente dito, do espaço. O espaço arquitetônico você só conhece, de fato, quando você caminha, né, por ele. E uma coisa também muito interessante, Brenan dizia que dependendo da hora, né, do sol, aqui as cores vão mudando, né? E ele gostava muito do entardecer aqui. Ele dizia que no entardecer a palheta cromática ficava mais interessante, né, para os olhos dele. Então, é um espaço que é impossível você vir uma única vez, né? E toda vez que você vem, você vai encontrar alguma coisa diferente, alguma coisa que você não viu na primeira visita, né? Quando ele era vivo e o espaço era um espaço em progresso, em desenvolvimento, isso ainda era muito mais evidente, né? Isso era muito mais evidente. Então, como eu comecei a vir aqui há quase 40 anos, eu tive o privilégio de acompanhar muito do desenvolvimento desse espaço. Certa vez, Brenan disse que quando ele começou a executar esse espaço, em um determinado momento, o próprio espaço começa a influenciar o autor, né, nas formas, nas soluções, né? Isso é uma coisa também muito interessante. Por exemplo, aqui dentro nós temos determinadas peças, né, engrenagens que ele vai reutilizar como lustres, por exemplo, rodas dentadas. E essas rodas dentadas que já existiam vão servir como motivo para vitrais, vão servir como motivo para desenhos no chão, né? As marcas no chão que ele vai fazer com cerâmica, e assim sucessivamente. Quer dizer, o próprio espaço começou a ditar ao autor um caminho, né? E é mais ou menos como acontece com determinados personagens que os escritores criam. Um escritor cria um personagem, dá a ele uma certa personalidade. E a partir de um certo momento, o personagem praticamente age por si só, né? Quase que ele se torna independente do escritor. O escritor não pode, de uma hora para outra, mudar a trajetória daquele personagem, porque ele tem uma vida que foi criada pelo próprio escritor. Dentro dessa ideia assim, da concepção originária, maior do espaço, eu sempre vi um painel que tem aqui dentro, vindo dos 7 dias, como uma espécie de ponto central dessa criação, né? É um painel muito bonito em que ele tem uma espécie de explosão primordial, onde você tem determinados elementos que comporiam o caos e, de repente, eles se unem para formar a vida, né? Então, você tem alguma coisa sendo gerada ali, sob o olhar de uma espécie de divindade, cabeça de uma tartaruga. Ali você tem quase como o início de tudo, né? A ideia primordial da criação. E aí ele vai repetindo, né? Quer dizer, aquela cabeça de tartaruga, ela aparece aqui em vários motivos. Como, por exemplo, ali a ideia da roda dentada que eu falei, que está lá no lustre, que está no vitral, ele acaba preenchendo os óculos, né, dessas paredes. Essas paredes tinham vazios, né, originalmente, com vitrais para iluminação, né, porque aqui era uma espécie de galpão, né, exatamente igual aquele. E aí ele vai preenchendo e colocando esses seres, né, meio mágicos, né, abutres, esfinges, né, coisas dessa natureza. Essa ideia da tartaruga, Brenan era um leitor também de Borges, né? A gente vê alguns trechos aqui de Borges,
possivelmente ele vai pegar em algum texto de Borges. Borges tem um livro, o livro dos seres imaginários, em que ele conta uma lenda chinesa que via a tartaruga como uma espécie de símbolo do próprio universo, né? Porque ela tem a carapaça, né, que lembra uma semisfera, e os chineses imaginavam a Terra como um plano e uma semisfera, né, que seria a órbita, né? Então ele vê talvez como um símbolo do cosmos, né? Um símbolo cósmico, e com a própria ideia da longevidade também, né, do próprio universo, porque é um animal que tem uma longevidade. Não sei se foi isso que o inspirou a colocar essa cabeça, mas ela aparece como uma espécie de divindade naquele painel inicial sobre o qual eu falei. E há alguns detalhes que eu acho extremamente interessantes, porque demonstram assim esse fazer cotidiano, essa improvisação, vamos dizer assim, que o artista vai esse processo criador, né, que vai depender de pequenos detalhes. Por exemplo, tem aqui atrás de um dos fornos, tem pouca gente percebe isso, tem um pequeno peixe numa depressão do piso, um pequeno peixe, que hoje a gente passa, olha e não entende por que aquele peixe está ali. Na verdade, antes o espaço vai crescendo, e toda aquela parte que tem ali na frente, que é uma lojinha, um café, etc. Havia aqui um escritório, um pequeno escritório de representação comercial da cerâmica, e havia uma caixa de ar-condicionado, né, num daqueles fornos, que caía, a água do ar-condicionado caía exatamente naquele peixe. Então aquele peixe, na verdade, ficava debaixo d'água. Aquela depressão, né, com o peixe no painel, ficava completamente debaixo d'água, porque pegava, a água do ar-condicionado pingava e aquilo ali preenchia. No final do dia, eles certamente tiravam aquela água, né? Então, isso mostra assim, pequenas coisas que ele foi fazendo, mostra que o processo criador realmente ele tem alguma coisa tem algo de improvisação diária, né, cotidiana. E é isso, e aí o espaço foi crescendo. O Bregman gostava muito também, é uma coisa que a gente deve também se lembrar, ele gostava muito da vegetação se sobrepondo aos painéis. Dava aquela ideia de uma cidade perdida, né? Você via a vegetação, subia as paredes, você se aproximava, tirava com a mão e você via o painel por trás. Quer dizer, isso era uma coisa proposital. Ele gostava, quer dizer, essa integração das artes entre si levava também a uma ideia de integração do espaço com a natureza, né? O espaço se integra à natureza. Então tudo é criação, né? Natureza, a arte vem de certa maneira, o artista se inspira na natureza, né? Ele pega os motivos da natureza e de certa forma ele começa a integrar a criação artística à criação da natureza. Isso ele era uma coisa visível, assim, em determinados momentos, quando a gente percebia a vegetação se espalhando, né, por sobre esses painéis. Um artista completo, né? Um artista excepcional.